Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos para a live número 25. Creio que Deus vai nos fortalecer um pouco mais. É isso que Ele quer fazer agora, amém? Aqui a minha Bíblia está aberta, se quiser abrir junto comigo. Jeremias capítulo 20, versículo 11, tá bom? Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro invencível. Amém? Mas o Senhor está comigo como um guerreiro invencível. Amados, já que o Senhor está conosco e que veio habitar em nosso coração, já que recebemos uma nova vida, vamos ser determinados pela graça? Vamos ser decididos? Vamos ser convictos? Nada de oscilar, desanimar, desistir. Se estamos numa guerra, não é tempo de parar. Não é tempo de repensar. Estamos numa guerra espiritual e Deus está conosco. Ele jurou e prometeu que estaria conosco todos os dias. Nunca nos deixaria, nem nos desampararia, diz em Hebreus 13:5. Então, não parece um contrassenso? A Bíblia diz que você é próspero e você, quem sabe, está desempregado, endividado ou sem recursos suficientes. A Bíblia diz que em Cristo você é saudável e você está passando por enfermidades na sua vida, na sua família. A Bíblia diz que te daria paz, mas você está no meio de conflitos, passando por depressões, quem sabe. A Bíblia diz que você é espiritual e vence a carne, mas, paz do Senhor, missionária Elisete, mas você está passando por tentações, fraquezas e não sabe como vencer isto aí. Então você está bem no meio de uma batalha, aonde Deus tem promessas, aonde há muitas vitórias escritas aqui na palavra do Senhor e você não tem conseguido usufruir isso, né? Então há uma vida abundante que Jesus Cristo conquistou para mim e para você. E o que você olha no visível é exatamente o contrário, né? Você olha para todos os lados e vê que está passando atualmente exatamente o contrário de tudo aquilo que Jesus Cristo promete para você na palavra. Então aqui está o início dos efeitos do Calvário através de sua fé, revertendo o mundo como ele está desde a queda de Adão e Eva. O que nós temos aqui, o bom combate da fé, é que você e eu nascemos separados de Deus, sofrendo as escolhas erradas de Adão e Eva. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que você tenha vida e vida com abundância. Isso então será uma parceria que requer de você agora fazer o contrário que Adão e Eva fizeram. Eles escolheram se separar de Deus, trair a Deus, né? Agora, eu e você temos a proposta que a Bíblia chama de a renovação da mente, a metanoia, onde nós vamos nos arrepender e nos converter pela graça. Como é que isso funciona? Nós vamos nos entregar ao Senhor, decidir renunciar o pecado, o mundanismo, expulsar essas coisas da nossa vida, pela graça. E vamos profetizar, semear as sementes da palavra nesse deserto que é o mundo. E ele vai mudar o cenário, como diz Isaías 51:3, que ele vai transformar o deserto num jardim do Éden. Então é uma parceria em que as coisas não estão prontas, elas vão ser aprontadas. Através de uma fé inteligente, uma fé bíblica, que sabe a vontade de Deus e que sabe cooperar com Deus. Então, através dessa perseverança, Deus vai nos tirando. Amém, amados? E isto é maravilhoso. Nós vamos caminhando com Ele, este amigo maravilhoso, esse guerreiro invencível. Ele vai adestrando as nossas mãos. Eu louvo a Deus pela sua vida. A Bíblia diz que os loucos não pararão na presença do Senhor.
E eu e você estamos aqui parados, investindo tempo na presença de Deus, na palavra de Deus. Isto é uma coisa rara. Hoje as pessoas não têm tempo e parece que quando estão diante de uma palavra, se sente ruim e sai correndo, não é verdade? Elas não têm tempo, nem vontade, nem ânimo. Isso é o Satanás que quer cegá-las, porque ele sabe que se elas ouvirem a verdade, serão libertas. Por isso, quando elas começam a ouvir a verdade, o diabo tenta tirá-las diante dessa palavra. E ele consegue. Ele consegue tirá-las diante dessa palavra porque elas são carnais. Mas eu e você amamos essa palavra, temos alegria. Habite em vós abundantemente a palavra de Deus, diz Colossenses 3,16. E quando uma pessoa dá a sua mente, o seu coração, o seu tempo ao Senhor, ele começa a restaurar essa pessoa. Aí os efeitos começam a aparecer aos pouquinhos. Primeiro a semente, depois o ramo, depois uma plantinha, depois flores, depois fruto. Então, o que vemos aqui em Jó, olha só o que diz aqui em Jó, capítulo 8, versículos 5 ou 7, tá bom? Mas se tu buscares a Deus, e eu todo poderoso pedir misericórdia, tá vendo? Então buscá-lo com coração humilde, buscá-lo querendo purificar a sua vida espiritual primeiro, tá bom? Ah, pastor, eu estou endividado. Ah, pastor, eu estou doente. E aí, primeiro as coisas espirituais, tá bom? Assim você honra a Deus. Eles buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas serão acrescentadas, tá bom? Se você realmente buscar o reino de Deus, a sua justiça, Deus vai tirar a incredulidade, o medo, a ansiedade, pecado, a impureza, tudo que atrapalha a bênção de chegar na sua vida. Então Deus tem que tirar, fazer uma faxina dentro de nós, para que a fé brote. Os limpos de coração, eles conseguirão alcançar fé, porque eles conseguirão ver a Deus, amém? Deus está escondido desde a queda. Então, se você permitir o Senhor fazer as mudanças que Ele tem que fazer no seu coração, dia a dia, a fé vai brotar. E aí Ele vai te ensinar a colocar essa fé em ação. Ele vai te ensinar tudo. Ele vai te dar uma fé diferente dos religiosos. Ele vai te dar uma fé que realmente é atendida por Deus. Ele vai te dar uma fé excelente, inteligente, operante, frutífera, tá bom? Então, mas se tu buscares a Deus, eu Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, então é preciso do sangue de Jesus, porque ninguém pode chegar diante do Pai se não for pelo sangue de Jesus. E reto, olha, determinado, decidido no Espírito Santo hoje, amanhã e depois de amanhã, que eu vou me entregar a Deus, eu vou ser de Deus, eu vou viver para a glória de Deus e vou renunciar tudo que é do diabo. Tudo, absolutamente 100%, nada com o diabo. Se o diabo tiver acesso, ele coloca incredulidade, medo. Através do acesso, ele impede a fé de brotar. Então a pessoa que fica no meio do caminho, ela não consegue crer. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Tá vendo? Ele sem demora despertará em teu favor. Então veja só. Lá em 2 Crônicas 7,14 assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. Então o homem está numa frequência de soberba que Deus não pode ouvir. Satanás fez isso. Agora, através da palavra, nós vamos nos humilhar. Vamos nos limpar. Vamos nos encher do Espírito. Vamos retirar tudo que estava no nosso coração que não é de Deus pela graça. E a fé vai brotar. E Deus poderá confirmar essa fé. Tá vendo que coisa linda que Deus tem para fazer em nossa vida? Uma nova vida sendo descortinada. Há algo que o Senhor quer nos dar. E precisamos aprender a receber. Precisamos aprender a cooperar com Deus. Então há uma nova vida maravilhosa. Boa, perfeita e agradável. Que está escondida pela condição da alma do homem desde a queda. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que tem aí? O homem num estado
em que ele não consegue crer a ponto de Deus o livrá-lo. A religião não tira ele dessa esfera. Dá ele uma fé misturada com ansiedade, mundanismo e pecado. Uma fé que Deus não consegue responder, porque não é a fé gerada por Deus. Não é uma fé pura. É uma fé religiosa. Então, meus amados irmãos, Deus é o autor e consumador da fé, porque ele vai gerar em nós uma fé que ele vai conseguir responder essa fé. Dê tempo para Deus, porque ele precisa restaurar a nossa alma. Ei, calma aí. Tudo que Deus prometeu é teu. Mas agora ele está te fortalecendo para você aprender como cooperar e receber. Entende? Não é que Deus está negando, demorando. Ele já deu, disponibilizou, já está disponível. Só que agora nós não conseguimos ver e receber por causa da queda. Os sentidos do homem foram afetados pela queda. Agora o que Deus vai fazer é nos ensinar realmente o caminho para que ele tenha essa liberdade de abrir os nossos olhos e de nos levar a agir com fé, sem duvidar no coração. Então, essa nova vida está aqui, ó. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Então, tudo começa de forma precária, por causa da queda. Então, você vê na Bíblia que você é próspero, que você é saudável, que você é cheio do Espírito Santo. Mas o começo do processo é tanto entulho que desanima, né? A carne logo desiste. Ah, não. Parece que nunca acontece. Eu oro e não muda. E eu busco a Deus e parece que vivo com a minha alma doente. Por quê? Porque Deus está sarando. E é como uma ferida, é um processo. Olha só. Não desista porque Deus não desistiu de você. Não desanime, não pare. Ei, não pare. Está no caminho certo, então continue, tá bom? Aquele o seu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Não desanime. Porque você lê na Bíblia uma coisa e na tua vida está outra. Esse é o teu ponto de partida, tá bom? Esse é o bom combate da fé. Não desanime, não desista. Não ache que você não tem fé. Não ache que Deus não te ouviu. Você tem fé, ela é boa e Deus te ouviu sim, está te ouvindo e está trabalhando. Ei, não interrompa o processo da graça, tá bom? Não volte atrás. Então, o fato é que o que é teu, mas agora você tem que ser fortalecido para ver e manifestar o reino de Deus, tá bom? O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha o que Deus fez na vida daqueles que andaram com ele. Não foi de uma hora para outra. Não foi do dia para a noite que Abraão se tornou um dos homens mais ricos do planeta. Não foi de uma hora para outra que José reinou no Egito, Davi foi o maior rei da história. Não foi de uma hora para outra. Porque eles tinham algo tremendo. A constância e a perseverança. Sabe, meus amados irmãos? Quando nós nos entregamos a ponto de Deus continuar o processo na nossa vida, Ele fará um bom trabalho. Porque Deus é perfeito. Mas Ele não força a sua presença. E Ele não força o seu trabalhar no nosso coração. Por isso precisamos ter muito cuidado. Porque Deus vai trabalhar segundo a nossa entrega espontânea com alegria. E a tendência do homem é interromper isto. As distrações, as demais ambições sufocam. A pessoa tem tempo para tudo, menos para aquilo que ela precisa, que é ver a glória de Deus e manifestar a glória de Deus. Por causa da queda, irmãos. Então o diabo luta. A Bíblia diz que os loucos não pararão na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida e pelas nossas vidas que estamos agora diante de Deus e dessa palavra. Por quê? O diabo não quer que você conheça a verdade e seja liberto. Isto é um culto racional. Renovação da mente é algo que você faz voluntariamente, consciente. Não é algo que acontece por acidente. Ah, Deus vai mudar a sua vida para você. Não vai. Não vai. Se fosse assim, o mundo inteiro está uma beleza. Olha como é que está o mundo.
Porque as pessoas não se entregam e Deus não força. As pessoas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. E Deus fica esperando para ter misericórdia. Aqui em Jó, capítulo 35, versículo 11, diz assim, ó. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, em delícias. Você viu? Se o ouvirem e o servirem. Aqui tem um se. Quer dizer, há um convite, é uma proposta, mas não é imposto, é proposto. Se o ouvirem e o servirem. Então você ouve com a intenção de praticar. Você ouve com a intenção de se entregar. Quem vai fazer as mudanças? Você não tem que mudar você. Quem vai mudar você é Deus. Você só vai ouvir a palavra e concordar com ela assim. Isso tem que sair da minha vida. E você vai orando dia após dia, aquilo Deus vai tirar da sua vida. Enquanto você está confessando, Deus está te perdoando e está operando. Então não se preocupe que você é muito cheio de defeitos, cheio de falhas. Deus te ama. Deus te aceita. Enquanto você está confessando, Ele está trabalhando. Quando você está se humilhando, Ele está tirando. Quer dizer, a tua parte é concordar com a palavra e chamar pecado de pecado. Não ficar se culpando nem tentar mudar você mesmo. Não entra nessa paranoia. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em delícias, em prosperidade. Olha os resultados aí. Você passa por provas, por desespero, por sofrimento. Mas há um final. Por isso que Deus nos motiva. Persevera. Há uma linha de chegada. Deus tem algo para você. Vamos lá. O homem nasce separado de Deus, cego, totalmente contaminado, com essa alma totalmente enganada. Agora, vamos cooperar comigo, Deus diz. Vamos lá. Persevera, seja firme, constante, seja dedicado. Que eu vou te tirar daquilo que Adão te colocou para a vida que eu conquistei. Isso não vai acontecer sem a tua permissão e cooperação. Há muita gente que na religião diz, se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele é soberano. Eu vou ficar aqui esperando, sem fazer nada, sem orar, sem meditar na palavra, sem me arrepender. Se Deus é Deus, Ele vai fazer. Se Ele fosse assim, Ele já tinha feito na vida de todo mundo. Todo mundo estava abençoado, não é, irmão? Não é assim. Isso não é esperar em Deus. Isto é desistir de lutar. Então as pessoas, elas têm uma fé burra. Uma fé que as engana. Uma fé que não as conecta a Deus. E o tempo está passando. Mas você está adquirindo uma fé bíblica. Uma fé que realmente nasce de uma busca inteligente. De uma busca de todo o coração. Aqui o que nós estamos vendo é, se o ouvir e o servir, acabarão os seus dias em delícias, seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, morrerão na sua cegueira. Deus está dizendo que o homem sem Jesus é pobre, cego, nu, miserável. O homem não sabe que é cego. Ele não sabe que não vê a Deus, o amor de Deus. Ele interpreta a Deus como um Deus que não quer curar, um Deus que não quer prosperar, um Deus que está insensível, um Deus que não ouve a sua oração, um Deus que não se importa. Essa interpretação que foi programada na mente do homem desde a queda. O diabo programou. Sabe aquela mulher que começa a falar mal do seu ex-marido para o filho? E cria no filho uma ideia de que aquele homem é um monstro? Programa a mente daquela criança que aquele homem não presta. E de repente aquele homem é um homem bom. Mas aquela criança vai ver o pai com a ótica do quê? A mãe ali buzinando, a mãe ali falando, a mãe ali falando, a mãe difamando, a mãe difamando. Aquela criança começa a ver o pai de acordo com as mentiras da mãe. Assim o diabo, desde a queda, criou um Deus que não quer você próspero. Não se importa. Se Deus ama, por que na África as crianças morrem de fome? Porque o homem se separou de Deus. Porque o homem não crê em Deus. Ele precisa se voltar a Deus para Deus gerar fé nele e restaurá-lo. Isso não é culpa de Deus. Não coloca Deus no banco dos réus.
Então o homem não sabe que o diabo fez a cabeça dele. Ele pensa que ele é livre, mas na verdade ele é enganado, escravizado, limitado, roubado, saqueado. Ele é como um milionário que foi saqueado por um bandido. E esse bandido convenceu ele que ele é um mendigo. E que ele não tem herança e que ninguém se importa com ele. Agora, se eu começar a ouvir a verdade e descobrir quem eu sou para Deus e o que Deus pode fazer na minha vida, e eu realmente cooperar com Deus, e veja que isso não é fácil, irmão. As pessoas têm tempo para tudo, mas não para sarar a sua alma. O inimigo não deixa. A pessoa vai arrumar 1001 desculpa. Tudo é importante, irmãos, olha. Família, lazer, trabalho, tudo isso é importante. Mas se você não para alimentar a tua alma, o que vai adiantar tudo isso? Amados, eu penso que você está ouvindo essa live, ou vai ouvir depois, vou colocar no YouTube, vou colocar o áudio aqui na minha página do Facebook, tá? O áudio, 25, né? Vou colocar também esses áudios lá no Drive. Ouça novamente. Invista na sua fé, ninguém vai investir na sua fé. Ame a tua alma, ninguém ama a tua alma. Ninguém pode almoçar por você, ninguém pode dormir por você, tomar banho por você, né? Se você não cuidar da sua alma, ela vai ficar assim, como está desde a queda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é ou não é? A alma do homem está incapacitada de dar lugar para Deus. O diabo, pá! O homem nasce separado de Deus, incapacitado de dar lugar para Deus. Lacrado, fechado, totalmente aberto para Satanás. O mundo jaz no maligno. Agora, sair do império das trevas e ir para a verdade que liberta é para poucos, muito poucos. Olha quantos que nascem, morrem e vão para o inferno. Isso é regra. A exceção é um sábio. Um que alcança olhos que veem e ouvidos que ouvem. Você é essa pessoa. Você é um candidato a isso. Você quer ser? Deus está te chamando. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não escolhem a Deus como prioridade. Às vezes até escolhe por um pouco de tempo, mas não o tempo necessário para Deus sarar a ferida da alma. Essa ferida que impede de ver a Deus e ter fé. O homem está totalmente incapacitado de crer em Deus e cooperar com Deus. O diabo realmente cegou. 2 Coríntios 4:4. Sair da frequência do engano é algo que poucos escapam. Só Josué e Caleb no meio de 1 milhão no deserto. A maioria vai continuar interpretando o mundo pela ótica do diabo. E eu quero dizer uma coisa para você. A religiosidade humana te dá uma fé tão medíocre que não escapa dos efeitos da queda. É aquela fé que te mantém na ansiedade, na preocupação, no mundanismo. O falso profeta, ele também é o braço do diabo. Não é só o mundanismo que é o braço do diabo, não. A religião humana, ela também é o braço do diabo. Porque ela não gera quentes. Ela pega lá o frio e torna ele um morno, certo? Creio pero no mucho. Há muitas pessoas, meus amados queridos irmãos, que estão recebendo um alimento tão fraco que eles não morrem, mas não conseguem caminhar. Esse alimento é tão fraco e tão adulterado que a pessoa não sara. Está sendo inanição quase. Pele e osso. Mas há muito mais que isto em Cristo. Cristo não é o Deus da conta-gota. Deus é o Deus do oceano, das galáxias. Abundância transbordante. Amados, se você vier a conhecer a Deus,
você vai ser um no meio de 1 milhão e vai ajudar muita gente. Você já notou que de Gênesis a Apocalipse são poucos que realmente conhecem a Deus? Há muita gente que pensa que conhece a Deus, até prega nos púlpitos, mas não conhece. Porque se conhecessem a Deus, temeriam a Deus. Se conhecesse a Deus, não venderiam a palavra de Deus. Se conhecesse a Deus, não fariam comércio. Lembra que Jesus fez uma zorrague? E falou, não façam venda, eu não permito mercadoria na minha casa. Se uma pessoa conhece a Deus, não conhece a vontade de Deus. Você conhece uma pessoa? Você conhece a vontade dela. Quanto mais você conhece ela, mais você conhece as manias dela. É ou não é? Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você não conhece o que ela gosta, o que ela não gosta. É ou não é? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você sabe o que ela se agrada, o que ela não se agrada. É ou não é? O fato das pessoas viverem fazendo o que desagrada a Deus mostra que elas não conhecem e nunca viram Deus. Elas pensam, elas criaram um Deus segundo a sua mente, um ídolo. Ah, o meu Deus não se importa com isso. Jesus não está nem aí, não dá nada. Então, eles criaram um outro Deus, não o Deus da Bíblia. Criaram um outro Deus, estão servindo esse Deus que eles criaram. Mas não o Deus verdadeiro. Por isso, pelo fato de não conhecerem a Deus, fazem ideias absurdas a respeito de Deus, interpretam a Deus errado. E passam um Deus errado para o povo. Por que é que Moisés aumentou na terra prometida? Deus diz, porque você não passou para o povo aquilo que eu mandei passar, um Deus de amor. Você bateu com ira na rocha e diz, porventura eu e Arão tiraremos água para vocês, povo rebelde. Eu disse, por causa disso você não entra na terra prometida. Quando nós representamos mal a Deus, nós teremos os maiores castigos do inferno. A Bíblia diz, muitos de vocês não sejam mestres da palavra, porque terão o maior castigo. Moisés não entrou na terra prometida porque representou mal a Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que Deus nos chamou para revelar as grandezas de Deus. Não ideias humanas sobre Deus, mas o verdadeiro Deus só pode falar dele quem viu. Como é que eu vou ser testemunho de alguém que eu não vi? Pedro diz, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Tem gente que nunca viu a Deus, não conhece a Deus e está pregando o evangelho. Falando daquilo que ouviu falar. Jó diz, antes eu conhecia Deus e ouvi falar. Mas agora os meus olhos veem a glória de Deus. Não é que esses olhos não, os olhos do Espírito, os olhos da fé. Então, o fato é que quando os pastores começam a permitir, incentivar e fazer coisas que claramente Deus odeia, mostra que eles estão sendo enviados por Satanás, estão sendo guiados pelo diabo. A maioria das igrejas, irmãos, muitas vezes, o pastor delas é o diabo. É o diabo que está guiando a maioria dos pastores que vendem a palavra de Deus. Porque Jesus claramente proibiu. Ou será que tem um Jesus bipolar que proíbe na Bíblia e depois diz, não, agora está liberado, gente, para com isso. Ou será que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ou será que esses que pregam outro Jesus estão endemoniados? Cego guiando cegos. Ah, meu pastor é legal, ele ora, acontece milagres. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ah, mas meu pastor conhece bastante a Bíblia, ele é inteligente, ele é bonzinho. Irmão, Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí o que nós estamos vendo é que só quem andou com Deus e viu a Deus pode levar outros a andar com Deus e ver a Deus. Se eu não conheço o caminho e vou guiar você, eu vou guiar você para um caminho errado. Então, há muitas pessoas que estão ouvindo o evangelho ralo, misturado com mundanismo, que gera um povo anêmico, que não larga o mundanismo, a carnalidade, o pecado, que não vence e que dão legalidade ao diabo, e o diabo continua cegando eles. São gospel, são evangélicos, mas o diabo dá risada deles e não respeita a oração deles. Porque o evangelho, entre aspas, deles, não é o evangelho que sara, salva, enche do Espírito Santo. É um evangelho assim, 2 gotas de água e
um quarto de pãozinho por dia para não morrer de fome. Sabe aquele evangelho adulterado? Aquele evangelho falsificado? É popular porque não existe nada da carne. Venha como está e fique assim para sempre. Aí, meus amados irmãos, eu tenho dó dessas pessoas. Elas querem Jesus. E elas não acham Jesus. Porque a pessoa que poderia estar guiando elas para Jesus está permitindo na vida delas coisas que cegam ela. E elas nunca vão ver Jesus com aquele evangelho. Elas nunca vão achar Jesus com aquele método permissivo, satânico. Eles vão ficar ali gerando em círculos no deserto, porque ao invés de serem guiados por Deus, estão sendo guiados por Natã, Abirão, pelos rebeldes. Aí, meus queridos irmãos, começa a pensar que o evangelho não funciona, que Deus não quer curar, que Deus não quer prosperar, porque eu vou na igreja e minha vida não muda. Sabe por quê? Porque você não está ouvindo um evangelho genuíno. Você não está ouvindo o evangelho que Pedro, Paulo e João pregaram. Você está ouvindo um outro evangelho que não tira de você a cegueira e que não gera em você a fé a ponto de Deus te curar. Um evangelho que não gera em você uma fé inteligente, uma fé agressiva contra as trevas. Uma fé que desfaz os efeitos da queda. Mas é uma fé passiva, resignada, conformada. Uma fé que diz, Deus é soberano, se Ele quiser Ele faz. Uma fé que diz assim, você não precisa largar. Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Renuncia a tudo. É Lucas 14, 33. Tudo que Ele está dizendo é tudo aquilo que não é dele. Como é que vai ser feito isto? Pela pregação do evangelho genuíno. Pela pregação do evangelho genuíno, você vai confessando e Deus vai tirando. Você vai confessando, Deus vai tirando. O que é que expõe o que você tem que confessar? O que é que expõe o que você tem que largar? A Bíblia, a pregação genuína. Mas o evangelho falsificado, você vai lá e ele não fala nada disso. Ele fica prometendo bênçãos para desconcertado, a pessoa continua cega. Esperando em Deus e cega. Esperando em Deus e cega. O tempo está passando. Ela continua cega. Porque o evangelho que não explica que coisa tem que sair do seu coração para você enxergar a Deus, que os limpos, porque o coração nasce entulhado, né? A lente do coração é embaçada. Então, há um trabalhar da graça no coração, na alma. E se o evangelho não for claro e tratar com essas áreas, a pessoa pode ficar 20 anos numa denominação, mas continua cega. Porque o trabalho não foi feito. Não é porque eu estou no hospital há 20 anos que eu saro se não for tratado aquela bactéria que está escondida. Você está entendendo, meus irmãos? Aí a igreja passa a ser um lugar de lazer, entretenimento, comércio, trabalhar para Deus, buscar a bênção. Mas não um hospital da alma. Não a única coisa que ela devia ser. Porque em Efésios 4, do 11 ao 13, a Bíblia diz que Deus deu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres e pastores, para o aperfeiçoamento dos salvos. A igreja existe para pegar o cristão carnal e transformá-lo num homem ou mulher espiritual. E aí a fé brota. E aí ele começa a mandar no diabo. Aí apenas começa a vida abundante. Até ali ele existia. Então, meus amados irmãos, não quero cansar você, por isso não quero fazer uma live muito longa, pois nós falamos mais sobre isso, tá bom? Eu quero orar com você. Há uma vida maravilhosa que nós nem começamos a experimentar ainda.
Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que a tua família seja um pedacinho do céu. Deus quer muita coisa, mas essas coisas são adquiridas pela fé. E já estão disponibilizadas. Deus não mudou de ideia. Deus já derramou sobre a sua vida, mas está no espiritual. E nós estamos no carnal. Então nós temos que sair do carnal para ir para o espiritual. Lá no espiritual nós vemos, percebemos e manifestamos. Você está entendendo? O carnal não vê, não percebe. Isso é oculto. Para o carnal isso é loucura. Não existe. Só creio no que eu vejo no mundo material. Isso aí não é o quadro todo. Isso aqui é só parte do quadro. Por trás disso aí tem anjos, tem demônios, tem batalha espiritual. Então, as coisas estão encobertas. E quando eu saio do carnal e vou para o espiritual, eu começo gradativamente a perceber quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho em Cristo, o quanto Ele me ama, o quanto Ele ouve minha oração, o quanto Ele confia. Aí brota uma fé. Aí eu consigo começar a crer de fé em fé, e a fé vai crescendo extremamente. Se entregar a ponto de crer, de ver, de manifestar o reino de Deus. Isso é muito mais do que a religião dos homens. Isso aí é muito mais do que as pessoas que têm a migalha dos porcos ou que caem da mesa dos filhos. Amados, há uma vida abundante que o Senhor Jesus Cristo disponibilizou e está procurando abrir os nossos olhos para nós percebermos e recebermos. E essa vida abundante é para pessoas não conformadas. A Bíblia diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos. Quem não está se transformando é conformado. Quem é conformado não será transformado. Há muita gente, irmão, que está inconformado com a sua vida financeira, está inconformado com a sua saúde, mas não está inconformado com o estado da sua alma. E se nós não buscarmos o reino de Deus e sua justiça e não tratarmos a questão primeiro do espírito, da alma, nós não conseguiremos crer para receber a prosperidade, a saúde aqui fora. Então não adianta eu estar revoltado que eu estou endividado, desempregado, se eu não estou revoltado com a mágoa, com o mundanismo, com a carnalidade, com a vaidade, com aquilo que dá legalidade para o inimigo ficar. Por que o inimigo fica? Porque tem brecha. Por que o inimigo? Porque por trás de tudo que está dando errado na nossa vida, todo o mal, existe um mal. Porque Deus fez o mundo perfeito. Isso não é a vontade de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Não coloque na conta de Deus. Isso aí é efeito da queda. Adão e Eva e Satanás. Mundo que jaz o maligno. Mas graças a Deus que Jesus na cruz venceu, ressuscitou e nos deu uma nova vida. Então, Deus abençoe, Mário. Você é uma benção. Amados, então essa nova vida, ela está oculta por Satanás. O príncipe da potestade do ar, que fica no primeiro céu. Lembra quando os anjos quiseram vir até Daniel e havia potestades no ar? Romper isto é a maior das vitórias. A religião não rompe isso não. Carnal, mundano, morno, não rompe isso não. Desbravar no reino espiritual, para poucos, só para os amigos de Deus. Pessoas que querem Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todo o tempo. Não são duplamente, quero ou não quero, eu quero Jesus, quero pecado. Não, você não vai chegar em lugar nenhum. Pega o teu carro e diga, vou para a esquerda, não, vou para a direita. Não, vou para a esquerda, vou para a direita. Você vai chegar onde, irmão? Você vai chegar no muro, no poste. Então veja só. A proposta do Senhor requer tudo. Uma entrega total. Para que Ele tire tudo que está do diabo nas emoções, pensamentos e sentimentos desde a queda. Uma entrega total o satisfará, porque dará a Ele liberdade para nos limpar. Imagine, você está limpando uma casa e tem alguém porcalhando lá no outro cômodo, certo? E as bactérias vindo para cá. Você limpando o banheiro e tem lá uns ratos na cozinha lá, emporcalhando tudo e colocando bactérias. Então assim é a pessoa que ela se dá ao Senhor por compartimentos. Na quinta-feira eu sou de Jesus. Nos momentos religiosos de sábado, Jesus, não vivo sem o Senhor. Eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Tá? Naqueles momentos religiosos, eu sou de Jesus. Voltei para casa, voltei para o carro.
eu desligo o modo santo e desligo o modo, sei lá que modo, não vou nem falar, tá bom? Não vou falar. Então a pessoa, ela se limpa para sujar. Você lava a porquinha, põe um laçarote de fita de seda, põe nela um perfume italiano. Daqui a pouco, a natureza da porquinha é: ai, que saudade da lama. Ai, eu vou voltar pra lama. Ai, que raiva, a lama. Ai, a lama é tudo, eu amo a lama. Ai, e volta pra lama. Sujeira, brecha, espíritos imundos. Beelzebu, deus das moscas. Espíritos imundos só agem onde há imundícia não percebida, não confessada, não coberta com o sangue de Jesus, não extirpada. Ali é a cegueira espiritual. Por mais que seja ter a cargo, dons, que viva dentro da igreja, rato de igreja. Aonde há sujeira, há demônios. Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou ser 100% puro se eu vivo falhando? Se você teme a Deus, você vai chamar isso de pecado. O sangue de Jesus te purifica. Te purifica, te purifica. Você não se conforma com o pecado, não esconde o pecado, não brinca com o pecado. Você diz: Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa esse pensamento, perdoa esse sentimento. Você compara com a palavra, porque você ouvindo a palavra te faz lembrar. Quem não ouve a palavra nem se importa com o pecado. Isso aí não dá nada, que tem. Mas quem está ouvindo a palavra, ele está ouvindo a palavra, o Espírito Santo faz ele lembrar: oh, me perdoe, Senhor, cobre com o teu sangue, tem misericórdia. O que acontece? A pessoa vai estar se limpando constantemente, o diabo não tem acesso. A Bíblia diz, em Provérbios 28:5, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam a Deus entendem tudo. Então, a frequência da maldade é a frequência da cegueira. É a frequência da incapacidade de crer em Deus a ponto de Deus o livrar. Tem até uma fé religiosa, uma fé mística, mas não uma fé genuína que conecta a Deus. Lá em Romanos 5:1-2 diz que a nossa fé, se ela for genuína, ela nos conecta a Deus. Deus pode vir até nós e nós podemos ir até Ele. Em João 14:12 diz que quem crer em mim nessa fé verdadeira produzirá as mesmas obras e maiores. Amém? Mas existe muito tipo de fé, irmão. Fé genérica, fé secundária, fé terciária. Aqui diz em Provérbios 28:9: o que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Eu quero finalizar com esse versículo para não cansar os irmãos. Irmãos, a alma do homem é considerada ovelha. A nossa alma, ela tende a ser insensata se não for os constantes apelos do Espírito. O trabalho da carne é nos levar para o caminho errado. E o trabalho do Espírito Santo é nos trazer de volta. Nos trazer de volta. Nos trazer de volta. Em Isaías 30:21 diz assim: quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, ouvirá a voz do Senhor. Este é o caminho, andai nele. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos trazer de volta para a lucidez, para Deus e para a vida abundante. E o trabalho da carne é nos afastar de Deus, nos emporcalhar e dar lugar ao diabo. São duas vozes e duas propostas. A questão é que quando eu paro de ouvir esse evangelho, a Bíblia diz aqui, que enquanto eu estou ouvindo esse evangelho, o Espírito Santo me lembra. Ele me lembra aquilo que eu ouvi. Mas é só parar de ouvir esse evangelho, a Bíblia diz aqui, que a oração se torna abominável. Sabe por quê? O homem para de se limpar e começa a se preocupar com a vida financeira, e começa a se preocupar com a área sexual, e começa a se preocupar com a opinião dos outros. É só ele parar de ouvir o evangelho, que ele já começa a pensar de forma carnal. Você viu como o ser humano é comparado à ovelha? A ovelha, ela é estúpida. Se uma pular, os outros pulam também. Então é muito fácil errar o caminho. É só parar de ouvir a palavra e o Espírito. E pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo pessoas cheias do Espírito Santo. Daqui a pouco você vai começar a pensar diferente. É bem suave, irmãos. Daqui a pouco já está pensando diferente. Começa a ouvir um falso profeta avarento. Daqui a pouco você está avarento. Começa a ouvir um pastor que só fala de bênção, mas não trata a tua alma. Daqui a pouco já esqueceu da tua alma, já não ora mais em relação da alma, só está: Senhor, me dá meu dinheiro. Senhor, me dá meu dinheiro. Ó, meu dinheiro. Você está entendendo, irmão? É muito fácil errar o caminho. Muito, muito, muito fácil. Agora, quando eu sou disciplinado, determinado, e fico diante dessa palavra genuína, o Espírito Santo me fará lembrar. E aí eu teria o temor do Senhor. Aí eu não vou pecar e dar mole para o pecado.
eu vou me arrepender imediatamente. Eu estou bem atento ao Senhor, então o Senhor consegue mostrar que pecado é pecado, e eu consigo largar. Mas se eu não ouço o evangelho genuíno, eu já acho que isso não é pecado não. Acho que Deus entende, é a fraqueza da minha carne, meus hormônios. Pensando bem, Deus é amor, Ele não se importa muito com isso não. Então o diabo diz assim, troca essa mensagem genuína por aquela ali mais barata. Ele também é pastor, ele também é evangelista. E a carne diz, olha, essa mensagem é melhor. Olha, essa mensagem é boa. Me lembro de um casalzinho que frequentava a nossa igreja. Culto após culto, eu estou falando aí de pecado, né? Como se fosse um chuveiro da graça, limpando, expondo tudo que é sujeira, né? Esse casal estava em fornicação, irmão. Fazendo sexo fora do casamento. E chegava na igreja, lá vai o pastor Carlinhos. Limpe-se disso. Se arrependa disso. Peça para o Senhor te ajudar. Aquilo, irmão, ele pensou assim, em vez de eu mudar de vida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de igreja. Vou para uma igreja maçônica que não prega contra o pecado. Lá tem teatro, lá tem distração, lá tem tudo. Pastor é legal, pega uma psicologia legal, pastor amigo, aí tá, queridão. Perdeu a namorada. Entende como é? É, meu irmão. Escolhas erradas. Não se afaste do Senhor. Não estou dizendo gerados pela graça, não. Estou dizendo Senhor. Há muita igreja de Deus nesse Brasil, mas há muitos que não são de Deus. Há muita gente pregando esse evangelho, mas há muita gente que não está pregando esse evangelho, não. Você chega lá, irmão, ele nunca vai falar de pecado. Ele só vai falar de dinheiro, de bênção, de milagre, de anjo, de profecia. Só. Aí a tua carne diz, fica aqui, que aqui é maravilhoso. Ali o Espírito Santo não fala. Quem fala é o homem, quem fala é a carne, quem fala é a psicologia. Vamos orar. Pai querido, eu uno a minha fé com esse meu irmão e minha irmã. Ajude-o, Pai. Ajude-o a permanecer diante de Ti e sarar. Os raios saradores do Seu amor, a cada instante quer nos sarar. A cada instante os raios do Teu amor querem nos curar. Mas longe de Ti, meu Pai, as bactérias espirituais, o pecado, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o orgulho, a mágoa, o ressentimento, a avareza, a idolatria, tanta coisa, tantas bactérias querem nos pegar, Pai. Mas perto de Ti nós estamos no temor do Senhor, nos humilhando, nos limpando, e a nossa fé está crescendo. E a nossa fé está crescendo. E a nossa fé está crescendo, porque o puro de mãos crescerá em força. O diabo odeia o puro, porque o puro está crescendo em força e entendimento. O puro está crescendo em força e entendimento. E o diabo quer interromper o processo, Pai. Seja através da carne de pessoas, de falsos pregadores. Nos ajude, meu Pai, a buscar o Senhor de todo o coração a ponto de Te encontrar. E orar a ponto de prevalecer em oração. E ter uma fé esclarecida que rompe a carne, o mundo e o diabo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé verdadeira, genuína, não a fé religiosa. Em nome de Jesus. Amado, se você puder, escuta novamente essa mensagem. Compartilhe esse áudio ou esse vídeo para outras pessoas que estão precisando. Você vai ter o mesmo galardão que eu, porque vai alcançar pessoas que eu não conheço. Você conhece, elas vão ouvir. Então, evangeliza. Faça essa boa ação. E Deus te recompensa. Eu quero te agradecer, você que assistiu essa live, participou conosco. Também aqueles que vão ouvir os áudios na sequência, ou vão ver os vídeos no Facebook, no YouTube. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz, porque você perseverou diante dessa palavra tão difícil para a carne. Essa palavra é tão desagradável, parece que tem espinho para a carne. Mas para o nosso espírito é como mel. Se você é espiritual, essa palavra é do céu. Mas se você está na carne, essa palavra te incomoda, parece que... Mas ouça mesmo assim. Deixa a carne gritar. Ouça, ouça. Daqui a pouco a carne vai perder espaço e você vai começar a ver a tua fé crescendo, deslanchando.
Um grande abraço. Jesus Cristo te ama. Eu também, tá bom? Ore por mim, eu oro por você. Junto nós somos sarados e fortalecidos. Vamos crescer. Vamos alcançar a vida que o Senhor tem para nós. Parece que todo mundo está parado, acomodado. Mas vamos lá. Vamos ser desbravadores espirituais. Vamos alcançar essa vida que todo mundo fala a respeito e não acontece. E pensa que não existe, que é fábula. Vamos manifestar o reino de Deus. Deus conta com você, tá bom? Um grande abraço. Jesus Cristo te ama.